A paz do Senhor, meus irmãos. Como é bom estarmos aqui juntos um dia do Senhor, um dia onde celebramos que, de fato, numa manhã de domingo, paz real existia no mundo, através da nova criação de Deus que iniciou em Cristo Jesus e vive dentro dos nossos corações. Nós, o povo perdoado, o povo redimido, por esse amor de Cristo que nós absolutamente não merecemos, nos encontramos então, domingo após domingo, para celebrar esse amor, proclamar esse amor para toda criatura. Não há nada melhor que poderíamos estar fazendo nesse domingo de manhã do que estarmos aqui juntos com o povo de Deus, na família de Deus, essa reunião de família, permitindo que Deus fale conosco através das Escrituras. Então o povo é reunido por Deus, ele é redimido por Deus e agora Deus nos instrui através da sua palavra. E é isso que queremos fazer nessa manhã. Abra sua Bíblia no livro, na carta de Paulo aos Romanos. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. E na medida que você encontrar o texto de Romanos 1,16, coloque-se de pé. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler em uma só voz. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Vamos orar. Senhor Jesus, nosso Pai do céu, nós te pedimos, por meio de Cristo Jesus, que o Senhor nos dê a iluminação do entendimento nessa manhã de domingo, para que nós possamos compreender aquilo que a sua palavra quer falar conosco, quando ela nos diz a respeito da boa notícia, da grande boa notícia a respeito de Jesus, do Evangelho de Cristo Jesus. Abra nossos olhos para enxergar a revelação da tua verdade, nos dê espírito de sabedoria para aplicar em nossas vidas. É o que pedimos em nome de Jesus. A igreja disse amém. Vamos nos sentar, meus queridos. Estamos na série, coloca aí o papel de parede da série, está lá em mídias. Estamos na série O que o Evangelho produz. Essa série nós queremos refletir a respeito de o que é o Evangelho e de como o Evangelho muda todas as áreas da nossa vida, como o Evangelho tem algo a dizer a respeito de todas as áreas da vida, como o Evangelho tem uma resposta a respeito de todas as questões que verdadeiramente importam da humanidade. E a gente veio aí de 2 sermãos, onde falamos a respeito da importância do Evangelho, de como ele é a mensagem central e como ele muda todas as coisas. E agora a gente vai entrar numa sequência de 2 ou 3 sermãos a respeito do que o Evangelho é de fato, como que a gente conceitua isso. Beleza, a gente entendeu que Evangelho é a coisa mais, é uma coisa que nós não podemos abandonar, é a mensagem central, é aquilo que coloca a igreja de volta nos eixos, como vemos falando nos últimos 2 domingos. Mas o que é Evangelho? Esse é o nosso desafio dessa manhã, responder a essa pergunta, garantir, né, que todos aqui sejam capazes de responder com propriedade, sem medo e sem ter que pensar muito, caso alguém pergunte o que é o Evangelho. E isso é uma tarefa um pouco difícil, porque é verdade que existem várias respostas certas para essa pergunta. O Evangelho ele pode ser explicado, ele pode ser colocado a partir de vários pontos de vista, e falaremos sobre isso, mas não deixa de ser uma pergunta importante, porque embora tenha mais de uma resposta certa para essa pergunta, também tem algumas respostas erradas. Também tem algumas respostas erradas e a gente precisa garantir que a gente não confunde o que o Evangelho é. Então, antes de entrarmos
nessa definição, né? Então, como eu estava dizendo, a gente vai fazer essa série, essa sequência de sermões a respeito do que é o Evangelho, e depois, com essa definição própria, com nós como igreja podendo discernir claramente, tendo clareza total a respeito do que é a boa notícia de Deus, do que é o Evangelho, entraremos então numa sequência de sermões a respeito de como essa boa notícia altera todos os aspectos da vida humana. Então, hoje, nosso desafio é esse, responder essa pergunta: o que é o Evangelho? E antes de entrarmos em uma definição propriamente dita, queremos ressaltar aquilo que o texto de Romanos 1,16 falou conosco. Esse Evangelho, essa notícia, é o poder de Deus. Isso não fala a respeito do conteúdo, mas fala a respeito da importância, né? O Evangelho é o poder de Deus. A boa notícia é o poder de Deus para a salvação dos homens. Olha que coisa extraordinária a Bíblia está nos dizendo. Deus, Jesus, curou cegos de nascença. Jesus fez paralíticos andarem. Jesus fez coisas incríveis e extraordinárias. Os apóstolos também estavam fazendo coisas incríveis e extraordinárias. Mas Paulo está aqui dizendo que quer ver o poder de Deus? Olhe para a boa notícia. Olhe para o Evangelho. A palavra afirma que o Evangelho é que é o poder de Deus. Que o Evangelho, como diz o versículo 17, revela a justiça, revela a fidelidade de Deus de fé em fé. E por que o Evangelho é o poder de Deus propriamente dito? Porque é através dessa notícia que Deus faz a coisa mais incrível que Deus faz. Deus salva. Porque mais incrível que um cego de nascença enxergar, mais incrível que um paralítico andar, é a transformação de um homem caído num homem santo. E a transformação desse nosso mundo caído num mundo restaurado. E Deus faz isso, essa grande demonstração do seu poder, através de uma notícia. Deus escolheu salvar a nós e a todo mundo a partir de uma notícia. É incrível isso. Não é por meio de um código de regras. É por meio de uma filosofia, de uma série de coisas que nós temos que fazer. Deus escolheu que o seu poder para a salvação fosse expresso em uma notícia. Esse é o significado da palavra evangelho, do grego boas notícias. Boa notícia. E o que é uma notícia? A boa notícia, ela é uma mensagem, ela é uma informação a respeito de algo que aconteceu. Olha que incrível, Deus escolheu salvar a nós e a todo mundo a partir não de um código de regras, de uma filosofia, mas de uma informação a respeito de algo que aconteceu, de um relato, de uma mensagem a respeito de algo que aconteceu. Agora, se o evangelho é isso, se o evangelho então é uma informação, ele é uma notícia, ele é um relato a respeito de algo que aconteceu, segue-se que o evangelho não é uma série de outras coisas que às vezes nós dizemos que o evangelho é. E nós não podemos confundi-lo com essas coisas. Então, o que eu quero dizer com isso aqui? Primeiramente, que o evangelho não é qualquer coisa que eu queira que ele seja. Uma boa notícia é uma informação, um relato a respeito de algo que aconteceu. O evangelho, então, não pode ser confundido com outras coisas da vida cristã. O evangelho não é tudo que tem a ver com a vida cristã. A gente tem um costume, o mau costume, de usar a palavra evangelho como substituto para outras coisas que, na verdade, não são o evangelho. Por exemplo, às vezes a gente quer falar que a vida cristã nos pede isso, e a gente fala, o evangelho nos pede isso. Às vezes a gente substitui a palavra santificação por evangelho. Às vezes a gente substitui a palavra Cristo por evangelho. Só que quando a gente faz isso, a gente corre o risco de confundir o que é Cristo e o que é o evangelho. Então, por exemplo, alguém fala, você é muito fofoqueiro, isso aí não combina com o evangelho. Normalmente, o que essa pessoa está querendo dizer? Isso não combina com a vida que se espera de um cristão. E, de fato, o evangelho é o que gera a vida que se espera de um cristão. Mas o evangelho não é a vida em si, ele é a mensagem que gera essa vida. Então, tá vendo? Quando a gente troca a palavra, a gente pode se confundir. Por exemplo, temos que ser mais radicais no evangelho. Muitas vezes a gente está querendo dizer que nós temos que ser mais radicais na nossa santificação. E é o evangelho que gera a nossa santificação.
É a partir da boa notícia que a vida de Cristo em nós é gerada. Mas a vida de Cristo em nós é gerada a partir da boa notícia. Ela não é a boa notícia. A boa notícia é uma informação a respeito de algo que aconteceu. E essa é a forma que Deus gera essas coisas. O próprio Cristo, às vezes a gente confunde o Evangelho com o próprio Cristo. A gente fala, o Evangelho nos ensina a perdoar e amar os inimigos. Cristo nos ensinou a perdoar e amar os inimigos. O Evangelho é a notícia a respeito dele. O Evangelho é uma notícia e a partir dela a gente consegue perdoar e amar os inimigos. Ele gera isso, ele não é isso. Então o Evangelho ele está relacionado a todas as coisas da vida cristã. Mas o Evangelho não é todas as coisas da vida cristã. Ele é, a princípio, e principalmente, uma notícia. Então, se você vai falar uma frase e você não pode substituir Evangelho na frase, atenção aqui, você vai falar uma frase e você não pode substituir Evangelho na frase por a boa notícia, provavelmente você não está falando do Evangelho, e sim de alguma das coisas que o Evangelho de fato está relacionado, mas não é. Amém? Quem está seguindo aí? Como diz o nosso amado pastor Felipe, quem está comigo? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, precisamos saber a diferença. Por que essa chatice do Rafael? Não, precisamos saber a diferença porque o Evangelho, a boa notícia, é o poder de Deus. Inclusive, para que essas outras coisas sejam acessíveis a gente. E quando a gente confunde o que é o Evangelho que torna isso possível e o que são as coisas que ele torna possível, muitas vezes a gente vai tentar chegar nessas coisas pelo lugar errado e não pelo Evangelho. O Evangelho, então, não é toda a Bíblia. A Bíblia inteira não é o Evangelho. A Bíblia é a Bíblia, o Evangelho é o Evangelho. O Evangelho, ele não é toda a Bíblia. Ele é a mensagem central da Bíblia. Isso sim, ele é uma mensagem contida na Bíblia e ele é a mensagem central da Bíblia. Mas ele não é a Bíblia inteira. Todas as coisas na Bíblia são pano de fundo para o Evangelho. Para a notícia que está no centro da Bíblia a respeito de Cristo. Todas as coisas que estão ali escritas são úteis para o Evangelho. Elas são pano de fundo para o Evangelho. Elas são mais do que úteis, elas são informação crítica para que nós possamos entender o Evangelho, mas elas não são o Evangelho. O Evangelho é uma mensagem central dentro das Escrituras. Todas as coisas na Bíblia que acontecem a partir do Evangelho são desdobramentos do Evangelho, mas não necessariamente são o Evangelho. Novamente, nós absolutamente precisamos saber a diferença. Por quê? Eu vou falar aqui uma coisa que é meio polêmica, mas que é importante de ser dita. O cristão não é chamado a pregar a Bíblia. O cristão é chamado a pregar o Evangelho. Nós pregamos a Bíblia porque temos que pregar o Evangelho e as informações contidas nela são um pano de fundo essencial para o Evangelho. Mas pregar a Bíblia sem o Evangelho é maldição. Pregar a Bíblia sem o Evangelho é apenas palavra de condenação e vai criar gente neurótica que não consegue salvar a si mesmo. Vocês entenderam isso? Nós não somos chamados. Quem? Ficou confuso? Então vamos de novo. O Evangelho é a mensagem central da Bíblia. E essa mensagem a respeito de Cristo e da salvação, que a gente vai falar mais daqui a pouco, que nós somos chamados a pregar. Toda a Bíblia é pano de fundo para o Evangelho. Mas nós somos chamados a pregar o Evangelho e por isso a Bíblia, e não a Bíblia sem o Evangelho. Porque a pregação da Bíblia sem a boa notícia do Evangelho é só uma má notícia para a gente. É maldição. A pregação da Bíblia sem a boa notícia de como Cristo nos resgata da condenação para aqueles que não conseguem seguir a lei é apenas maldição. Ficou melhor agora? Só condenação. Só condenação. E vai nos levar a querer viver na pressão de seguir a lei ao máximo. Aquilo que não somos capazes de fazer sem o Evangelho e, portanto, ficaremos neuróticos. Com toda certeza. Então o cristão é chamado a pregar o Evangelho. Nem toda a Bíblia é o Evangelho. Embora ele seja a mensagem central da Bíblia, e ele seja, então, o ápice dessa grande narrativa da Bíblia, o ponto aonde todas as narrativas da Bíblia se encontram e se resolvem. É no Evangelho. E justamente por isso nós nunca podemos negligenciá-lo. Agora, para não negligenciá-lo, precisamos saber o que é a Bíblia e dentro desse
dessas várias mensagens, o que é o evangelho dentro das Escrituras. Continuando nossa dissertação a respeito daquilo que o evangelho não é. O evangelho também não é o resultado do evangelho. O evangelho produz, como temos falado, uma nova forma de vida. Mas ele não é a vida que ele produz. Ele é a mensagem, a informação a respeito de Cristo que produz essa vida. Assim como nós não podemos confundir fé com obras e ficar confusos e achar que só tem fé quem faz obras e que obras são fé, mas sim sabemos que toda fé verdadeira de fato gera obras, mas são coisas distintas. Nós também não podemos confundir o evangelho e a vida que ele produz. São coisas distintas. Santificação, adoração, oração, vida comunitária, obras de justiça social, essas coisas são resultado do evangelho. Elas são resultados da vida que o evangelho produz. Essas coisas não são o evangelho. Talvez alguém esteja achando que Rafael está sendo um pouco chato, essa confusão não é tão comum assim. Meus irmãos, essa confusão é muito comum. Quantas vezes nós não vimos talvez alguma igreja fazendo um projeto social excelente, resgatando pessoas, crianças de uma situação socialmente horrível, e alguém vai lá e levanta e fala assim, esse é o verdadeiro evangelho. Quem nunca ouviu algo assim? Não, esse não é o evangelho, esse é o resultado do verdadeiro evangelho ser pregado. É muito comum nós confundirmos as coisas que o evangelho produz com o que ele é. Isso precisa ser mantido distinto, porque se nós confundirmos, nós corremos o risco de tentar viver a vida que só é possível por meio do evangelho, sem o evangelho. O evangelho, então, também não é um método de evangelismo. O evangelho não pode ser confundido com o próprio evangelismo. E ele também não é um método de discipulado. A igreja, como instituição, tem o péssimo hábito de muitas vezes confundir métodos de evangelismo e discipulado que parecem ser muito funcionais com o evangelho em si. Por exemplo, células, vigílias, acampamentos, montanhas, retiros. Muitas vezes nós confundimos isso com o evangelho. Todas essas coisas, todos esses métodos de compartilhar a mensagem, todos esses métodos de discipular, eles são úteis para a proclamação do evangelho. Mas nenhum desses métodos é o evangelho. Nenhum desses métodos, portanto, pode ocupar o posto de ser o poder de Deus para a transformação do homem. Qual é o poder de Deus para a transformação do homem? O evangelho. Então talvez a gente não ouça com frequência alguém falando que não, o evangelho é célula, o evangelho é vigília, o evangelho é acampamento. Mas tem uma coisa que a gente ouve com frequência. Pessoas que confiam somente nesses métodos para a transformação do homem. Por exemplo, se a sua igreja não faz célula, tem algo errado. Eita, olha o Google aqui respondendo. Para transformar. Geme e ouve tudo. Retomando aqui, a gente não ouve pessoas chamando acampamento, retiro de evangelho, mas muitas vezes surge no coração das pessoas essa confusão quando elas afirmam, por exemplo, que tal método gera transformação. Tem que fazer célula porque célula transforma. Tem que fazer movimento porque o movimento transforma. Tem que fazer vigília porque vigília transforma. Tem que ter oração 24 horas porque é oração 24 horas que resolve. Tem que subir a montanha porque é subir a montanha que resolve. Todas as coisas que eu afirmo que é isso que resolve, eu estou colocando elas num lugar que só pertence ao evangelho. Essas coisas são úteis na medida em que elas proclamam o evangelho. E nós não podemos confundi-las. Se algum de nós acha que algum desses métodos é capaz de transformar pessoas, vai dar ruim. O que vai dar ruim? O resultado é sempre o mesmo. Quando a gente confunde um método de evangelismo ou discipulado com o evangelho, com o tempo o evangelho some e fica só o método. E nós já vimos essa história acontecer na igreja brasileira e no mundo todo algumas vezes.
Tim Keller fala no seu livro Igreja Centrada, que serve de base para, pelo menos, boa parte dessa pregação, embora não ela toda, uma frase que eu citarei na íntegra. Quando uma área do ministério deixa de ser vista como resultado do evangelho, ela corre o risco de ser confundida com o evangelho e, com o tempo, tomar o seu lugar na pregação e no ensino da igreja. Isso vale para o aconselhamento, para a direção espiritual, para a prática de justiça, para o diálogo com a cultura, para o ensino de doutrinas e até mesmo para a própria evangelização. Nenhuma prática cristã pode tomar um lugar que só o evangelho tem que ter. Rafael, afinal, o que é o evangelho? Já falamos sobre tantas coisas que ele não é e como ele não pode ser confundido. Então vamos começar agora então a dissecar essa expressão evangelho e falar sobre ela. O que é o evangelho então? Primeiramente, como já falamos e vou retomar, o evangelho é uma notícia. E uma notícia, meus queridos, é uma informação a respeito de um acontecimento. Me veio à cabeça algo que não está no esboço. Sabe por que tantas vezes a gente quer substituir o evangelho por alguma outra coisa? Porque a gente não acredita que Deus salva apenas com esse pedaço de informação. Então a gente acha que precisa de um método, precisa de alguma coisa mais profunda do que meramente falar a notícia a respeito de Cristo. Por isso o evangelho sempre nos envergonha, ele sempre vai contra nossas expectativas. A gente queria algo mais glorioso, algo mais grandioso. Mas Deus escolhe salvar o mundo a partir do anúncio de uma notícia. É interessante pensar isso. A escolha da palavra evangelho em si, no grego, evangelium, é bem interessante quando a gente olha para como ela é usada no mundo antigo. No mundo grego, no mundo romano e grego, grego-romano, a palavra evangelho não se referia a qualquer boa notícia, mas quase sempre tinha que ser uma notícia muito boa e que a partir dessa notícia as coisas ficariam muito diferentes. No seu uso pessoal entre pessoas, poderíamos, por exemplo, dar como exemplo a boa notícia de que um filho está chegando, de que uma mulher engravidou, e agora então a sua vida vai ser completamente diferente. Então, é para esse tipo de boa notícia que altera por completo a vida de alguém. Mas também no contexto, falei do contexto interpessoal, mas essa palavra também era muito comum no contexto militar, como uma notícia a respeito de uma vitória de guerra dos romanos contra alguém, dos gregos contra alguém, e que por causa daquela vitória as coisas seriam diferentes. O teólogo N.T. Wright, aqui citado pelo Leandro Vieira no seu livro Evangelho Completo, nos conta uma história muito interessante a respeito de um uso comum da palavra evangelho no mundo antigo. E eu vou ler na íntegra. No dia 2 de setembro de 31 a.C., ocorreu no mar, ao largo da costa de Ástio, na Grécia Ocidental, a batalha crucial entre Otávio e Marco Antônio. A frota marítima de Otávio venceu. Em Roma, distante dali, todos aguardavam ansiosamente por notícias da frente de batalha. Então, por fim, Roma ouve o que aconteceu. Evangelho, boas notícias. Otávio César conquistou grandiosa vitória. Ele é agora o governante de todo o mundo romano. A expressão boas novas então se tornou uma frase comum. Isso é o que essa notícia fazia no mundo antigo. Algo aconteceu, algo portanto acontecerá, e como resultado disso, a maneira como as coisas são agora será mudada para sempre. Esse era o significado de evangelho desse contexto militar e imperial. Especificamente na aplicação aqui, que lemos a história a respeito de Otávio se tornando o grande imperador de toda Roma. Então, nesse contexto de batalhas, de troca de governantes, a frase evangélica era utilizada, algo aconteceu, que vai mudar por completo a forma que o mundo. E era muito comum que naquela época, quando isso acontecesse, um novo imperador surgisse através de uma guerra que inevitavelmente sempre acontecia para que o novo imperador surgisse. Era muito comum que o povo, principalmente o povo que torcia por ele, né? Porque obviamente tinha o povo que não estava torcendo por ele, mas que o povo que torcia por ele celebrasse os seus feitos, matasse animais, fizesse sacrifícios aos deuses como resposta
a boa notícia que tinha sido recebida. Esse era o contexto da palavra evangelho no mundo antigo, a palavra que os apóstolos e Jesus escolhe para falar a respeito da vinda do seu reino e a respeito da notícia a respeito de Cristo. Esse é o contexto. É interessante também perceber que antes de Cristo, 9 anos antes de Cristo, nós já temos relatos da palavra evangelho sendo associada ao culto ao imperador romano, tendo uma inscrição que afirmava que quando um determinado imperador nasceu, aquilo era boa notícia para o mundo todo, porque o Filho de Deus havia nascido. Eu vou trazer essa inscrição na próxima pregação, onde eu vou focar mais no aspecto do reino de Deus vindo do Evangelho. E a gente vai falar sobre isso. Então, isso é spoiler da próxima pregação. Mas faz parte para a gente entender o que essa palavra queria dizer no mundo antigo. Algo aconteceu, uma notícia aconteceu que muda todas as coisas e agora o mundo é um lugar diferente por causa dela. Então, como dizemos, meus queridos, o Evangelho é uma notícia de proporções importantíssimas que por causa dela o mundo se torna um lugar diferente. De fato, como o contexto histórico nos dá uma pista, de fato, o Evangelho é uma notícia a respeito de um imperador. Na verdade, não de um imperador, de um rei. Do verdadeiro rei do mundo. O Evangelho, então, é uma notícia a respeito de Cristo. Uma notícia a respeito de Cristo, sua identidade, sua obra e seu reino. Se tiver que resumir com uma frase só, eu acho que eu fico com essa. Uma notícia a respeito de Cristo, sua identidade, sua obra e seu reino. A respeito de Cristo, quem Ele é, o que Ele fez e o que isso significa. Essa é a mensagem central das Escrituras. Em outras palavras ainda, e por isso que aí vai ficando complexo, né, como o Felipe falou no fim da pregação do domingo passado, mas ele é simples ou complexo? Em certa medida, se eu paro aqui, parece que é simples. Porém, quando eu começo a abrir todos os significados dessa notícia em todas as áreas da vida, a gente percebe que ela é de uma linda e infinita complexidade. Então, uma notícia a respeito de Cristo, quem Ele é, o que Ele fez, sua identidade, sua obra e seu reino. Em outras palavras também, sua encarnação, sua morte e sua ressurreição. E como isso muda todas as coisas. Como esse, na verdade, é o ápice e o desfecho de todos os planos de Deus. O Evangelho é a notícia de como Cristo resolveu tudo. O teólogo Simon Garter-Kohn conclui, analisando os Evangelhos e os escritos de Paulo, que os autores bíblicos sempre recorrem a 3 elementos chaves para contar a história do Evangelho: a encarnação, a morte e a ressurreição. Ou numa frase um pouco maior, o Filho de Deus esvaziou-se a si mesmo, veio ao mundo em Jesus Cristo, tornando-se servo. Ele morreu na cruz como um sacrifício substitutivo. Ele ressuscitou do túmulo com as primícias de um mundo totalmente renovado. Essas seriam, então, os 3 elementos chaves dessa notícia a respeito de Cristo: sua encarnação, sua morte e ressurreição e o seu significado. Agora, para alguém que não tem todo o contexto das Escrituras, por que essa notícia é boa? E a verdade é que a gente já provou que o Evangelho é uma notícia, mas por que ela é boa? E para eu entender que essa notícia é uma notícia boa para o mundo inteiro, em especial para mim, a verdade é que eu preciso entender todo o contexto dela. Eu não consigo entender uma notícia sem ter um contexto. Vou dar um exemplo, né? Quando disse no Brasil que tal presidente ganhou as eleições, se isso é uma notícia boa ou ruim, depende do contexto que a pessoa tem em mente. As últimas eleições, então, para alguns tem sido notícia boa, para outros tem sido notícia ruim, o mundo está completamente dividido aí, o país está dividido por isso. Depende do contexto que a pessoa tem em mente. Por isso, da mesma forma, a gente não consegue entender o Evangelho como boa notícia, a não ser que a gente tenha o contexto das Escrituras em mente, o contexto correto em mente. E para isso, eu não consigo entender, então, a boa notícia se eu não receber primeiro uma péssima notícia. Uma notícia muito ruim,
de que o mundo está quebrado e a culpa é nossa. Se eu não acreditar de fato nisso, eu não entendo por que a notícia de que veio um Salvador que começou a restaurar o mundo através de sua obra é uma boa notícia. Eu não aprecio a boa notícia se eu não compreendo da forma apropriada essa péssima notícia de que o mundo está quebrado e a culpa é nossa. Deus criou um mundo santo, como a gente tem falado na liturgia, todo o começo de culto. Mas nós pecamos, nós o rejeitamos, nós adoramos ídolos, nós nos tornamos autocentrados ao invés de centrados nele e no seu amor doador. Nós estamos destruindo um ao outro e a criação. Deus está irado. Mas quando a gente fala Deus está irado, a gente imagina muito rapidamente a ira humana, né? Alguém muito nervoso, alguém com uma cara meio de raiva assim e tal. E a ira de Deus não funciona como a nossa. Como falamos aqui na Escola de Fundamentos, e você que não fez, faça da próxima vez que tiver oportunidade, a ira de Deus, ela é a sua rejeição ao pecado como consequência da sua perfeição moral. O Deus é tão perfeito, ele é tão amor, ele é tão santo, que a ira de Deus é a sua incompatibilidade com o pecado e com o mal. De forma que, frente a Deus, o pecado não subsiste, ele é destruído, imediatamente destruído. E os pecadores junto com ele, como nós vemos em alguns casos no Antigo Testamento, e até um caso novo. Frente à presença de Deus, essa ira é a sua rejeição completa ao mal. O mal é exterminado, o mal é obliterado. E se Deus fosse resolver então o problema do mundo que está quebrado agora, tá fácil. Mata todo mundo. A culpa é nossa. O mundo está quebrado e a culpa é nossa. Então se fosse resolver o problema agora, tá fácil. Acaba com a espécie humana. E começa a restaurar a criação, que não é culpada das coisas que nós submetemos a ela. Ou Deus poderia, como os deístas pensam, meramente nos abandonar. Não ser um Deus pessoal que se envolve e, naturalmente, nós nos mataríamos. Continuaríamos esse processo que já estamos passando tão bem, né? A história da humanidade tem sido a história também de como o homem consegue criar novas tecnologias para matar em alta quantidade. E não são poucos os autores, filósofos, escritores que imaginam um fim do mundo causado por nós mesmos. Seria através de guerra nuclear ou de esgotamento dos recursos naturais. Todo autor que escreve sem esperança imagina que em algum momento a espécie humana vai dar um jeito de acabar com si mesma. Então, se Deus fosse resolver o problema, estava fácil, ele podia nos abandonar também. Percebe por que precisamos de uma boa notícia? Nós somos piores do que pensamos. E sem entender isso, nós não vamos conseguir entender o Evangelho. Ou até podemos entendê-lo intelectualmente como uma notícia. Mas não creremos de fato que ele é uma boa notícia. Por isso a gente tem confessado pecados agora, culto após culto. Porque sem entender isso, a gente não recebe o Evangelho como uma boa notícia. Agora, em luz dessa má notícia, a gente pode apreciar o Evangelho como de fato a boa notícia a respeito de Cristo. Deus não nos abandonou, Deus interveio. Deus resgatou o mundo e está direcionando o mundo à redenção completa. O Evangelho é a notícia a respeito do que Cristo fez para corrigir nosso relacionamento com Deus e restaurar toda a sua criação. Então é uma notícia boa para mim ou é uma notícia boa para o mundo? Os dois. Os dois. O Evangelho tem proporções cósmicas. Todo o universo está sendo restaurado e renovado em Cristo. Mas o Evangelho também tem proporções individuais incríveis. Pecadores, indivíduos pecadores estão sendo salvos e reconciliados com o Pai. E nós também temos a péssima tendência de enfatizar uma dessas verdades sem a outra. Nós temos o hábito, e esse talvez seja mais comum, de resumir o Evangelho à notícia a respeito de como Deus salva os pecadores.
e apenas responder a pergunta com o Evangelho como Deus salva. E ficar por aí. Essa é, na verdade, a exposição mais comum do Evangelho. É falar como Deus está salvando pecadores através da cruz e encerrar por aí o assunto. E, de fato, essa é parte da boa notícia, isso é parte do Evangelho. Mas o Evangelho, antes de ser uma notícia a respeito de como Deus salva pecadores, é uma notícia a respeito de como Deus está restaurando todas as coisas a partir do seu propósito, para restaurar o seu propósito, para consertar o mundo porque Ele quer, e não porque a gente precisa de salvação. Então, focar primariamente no indivíduo é uma consequência do individualismo comum na nossa cultura. Nós não podemos esquecer que, primeiro, é Deus realizando o seu propósito de restaurar todas as coisas à vontade dele. E é porque tem uma proporção cósmica que nós somos alcançados como proporção individual. E quando a gente responde o que é o Evangelho, falando a respeito da restauração de todo mundo, nós estamos respondendo a pergunta: o que e por que Deus salva? O que Deus está salvando e por que Ele está salvando o que Ele está salvando? E nós precisamos, meus queridos, manter essas duas perspectivas juntinhas. Nós precisamos anunciar, como o Vieira gosta de falar, o Evangelho completo. O que, por que e como Deus salva. Agora, sempre que a gente enfatiza uma e esquece da outra, a gente está roubando parte do significado da mensagem. Por exemplo, se falamos da boa notícia a respeito da salvação de pecadores, mas não falamos da obra maior de Deus, de restaurar toda a humanidade, de colocar a terra de volta no seu eixo e de viver uma eternidade conosco restaurados, a salvação pode parecer sem objetivo. Não sei vocês, mas quem nunca ficou na cama de madrugada pensando assim: eu vou viver para sempre fazendo o quê, hein? Sério, só eu passei por isso? Só eu passei por isso? Então, se a gente faz só essa primeira parte, a salvação pode parecer um fim em si mesmo, algo sem objetivo. Você sabe para quê? E, por um outro lado, igualmente perigoso, ou talvez até um pouco mais perigoso, se falamos da boa notícia a respeito de como Deus está resgatando o mundo, sem falar a respeito da salvação e transformação de pecadores, nós corremos o risco de dar a entender que os pecadores não têm que submeter a mensagem para ser salvos. E que Deus está resgatando o mundo apesar da insubmissão deles. O que não é verdade. Pecadores precisam se submeter à mensagem do Evangelho para fazer parte disso. Então, nós vimos até aqui o quê? Que o Evangelho é uma notícia, uma informação, uma mensagem, um relato a respeito de Cristo, sua obra de salvação, e que ele tem implicações individuais e também cósmicas. E que ele precisa ser entendido dentro de um contexto que faça ele ser uma notícia boa. E aí, como é que a gente faz, então, isso? E a nossa proposta aqui é que a gente apresente o Evangelho. E, gente, tem outras formas de fazer isso, que fazem jus à palavra de Deus. Elas são sempre um pouco parecidas, mas tem outras. Mas a nossa proposta aqui, para a gente ter um parâmetro mental para isso, é que a gente apresente o Evangelho sempre dentro da grande história das Escrituras. Como temos dito, a grande história de Deus pode ser resumida em 4 atos, 4 capítulos: criação, queda, redenção e consumação. E o Evangelho, ele está justamente no capítulo 3 dessa história. Ele está justamente na parte da redenção. Sendo o capítulo 1 e 2 o seu prólogo e o capítulo 4 o seu epílogo. No capítulo 1 e 2, aquilo que eu preciso saber para dar valor a ele, e o capítulo 4, aquilo que está ainda para acontecer no futuro. Eu preciso colocar o Evangelho dentro dessa narrativa, para que a sua notícia brilhe como notícia boa, com toda a força, e todos possam ver e ter esperança a partir dela. Criação, queda, redenção, consumação. Podemos, então, contar essa história para quem nos perguntar ou para quem quiser nos contar, a partir desses 4 atos, usando 4 perguntas. Meus queridos, se eu tivesse conseguido, eu tinha feito slide, porque eu acho que teria sido importante. Mas eu terminei 5 da manhã de preparar isso aqui, então não deu. Vamos lá. Criação.
E a pergunta associada à criação é: de onde viemos? Então a gente pode começar a contar essa história falando sobre isso. De onde viemos? Viemos de Deus. Viemos de um Deus trino, de um Deus que é eterno amor e harmonia, de um Deus que criou o mundo não por necessidade, mas para compartilhar esse amor. Como Deus era trino e perfeito em amor, já falamos sobre isso várias vezes aqui, então não vou entrar muito fundo, e vamos falar sobre isso nas próximas 2 pregações também, tá bom? Então aqui vai ser um pouco raso. Como Deus é eterno e coexistente em amor, Ele não faz o mundo porque Ele precisa de alguém para se relacionar. Ele já tem essa relação dentro de si mesmo. Ele faz todo o universo e a raça humana para compartilhar a sua vida, porque Ele é generoso, então Ele explode em amor, Ele transborda em amor e cria todo o universo. Ele chama então todo o universo e a raça humana para uma vida como a dele, uma vida em harmonia, uma vida doadora de amor. Mas se é assim tão bonito, a segunda pergunta, a queda, por que as coisas deram tão errado? E a resposta é por causa do pecado. Ao invés de vivermos a vida que fomos chamados a viver, nós preferimos viver em prol de nós mesmos. Ao invés de viver a vida de Deus, doadora de vida, preferimos viver em prol de nós mesmos. Cortamos nosso relacionamento com Deus e, como consequência, uns com os outros e com a criação. Temos relacionamento quebrado com Deus, com os outros e com a criação. E todo mal do mundo advém disso. A própria natureza está sofrendo. Ela está se rebelando contra os homens. Ela está se degradando. Ela está sendo destruída também por nós. Redenção, nosso terceiro ato, agora falamos do Evangelho. E a pergunta é: como isso pode ser consertado? Em proporções individuais, a pergunta é: como eu posso ser consertado? Então, nesse ato, teremos 2 perguntas. Como isso pode ser consertado e como eu posso ser consertado? E a resposta da primeira pergunta é: como isso pode ser consertado? Através de Cristo. Através da sua vida, encarnação, morte, substituição e ressurreição, restauração. Vamos lá. Deus prometeu que um descendente da mulher um dia esmagaria o mal que entrou no mundo. Deus Filho, então, se torna esse descendente. Ele se esvazia, ele encarna no útero de uma mulher e se torna um de nós. Experimenta no seu corpo os sofrimentos do mundo caído. Ele leva sobre si todo o mal, sofrimento e morte que eram nossos. E como nosso verdadeiro rei, ele nos substitui e nos representa em sua morte na cruz. Pagando o preço do pecado e vencendo em definitivo o pecado, a idolatria, a maldade e o diabo. Ele ressuscita em corpo físico, vencendo a morte e iniciando uma nova criação restaurada. O preço do pecado foi pago, o mal foi vencido e a morte foi destruída. Glória a Deus por Cristo Jesus. Agora, como eu posso ser consertado? Porque Cristo está restaurando o mundo, iniciando uma nova criação restaurada nele, mas como eu posso fazer parte disso? E a resposta é através da fé. E essa talvez seja a coisa mais mágica do Evangelho. Todo aquele que ouve essa notícia e crê nela, e é isso, é só notícia, e crê nela, e tem fé nela, ou em melhores palavras, para que a gente não corra risco de se confundir com o que quer dizer esse crer, que põe nessa notícia a sua confiança. Crer no Evangelho é um ato, por si só, de reversão da natureza caída. Porque a queda foi nós não confiarmos em Deus e passarmos a confiar em nós mesmos. Agora, todo aquele que ouve essa notícia e põe nela a sua confiança, isso é fé. Tira de si mesmo a sua confiança. E agora põe essa confiança na notícia a respeito de Cristo. No fato de que Cristo já está restaurando o mundo. No fato de que Cristo é o rei da nova criação. Todo aquele que põe essa confiança nele participa
com Cristo da sua morte. E é junto com Ele, no seu interior, ressuscitado, purificado dos seus pecados, como uma nova criatura agora reconciliada com o Criador, passando a experimentar dentro de si a ressurreição de Cristo, a realidade do novo nascimento. Essa é a parte mágica. Crer no Evangelho, colocar a sua fé não mais em si mesmo, mas agora no Evangelho. Te une a Cristo para sempre. Te salva. E o nosso quarto e último ato, consumação, como essa história vai terminar? E a resposta é comunhão com Deus, em um mundo renovado. O povo que experimenta no seu interior a realidade da ressurreição espalha essa boa nova doadora de vida por toda a terra, proclamando a reconciliação, até o dia em que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, os corpos físicos do seu povo também serão ressuscitados. E receberemos ele entre nós novamente como Rei Jesus, o Rei que irá julgar o mundo e colocar um fim definitivo a todo pecado, todo mal, todo sofrimento e morte, restaurando por completo toda a criação ao propósito original de Deus. Essa é a boa notícia, ainda resumida, porque dá para expandir mais. Mas essa é uma apresentação da boa notícia que faz jus aos aspectos cósmicos, individuais e a todo o seu contexto. E essa notícia, meus queridos, para a gente conseguir chegar perto de terminar, essa notícia muda tudo. Ela muda tudo. Essa é a loucura do Evangelho. Essa é a sabedoria de Deus, que Ele está mudando o mundo com uma notícia. Parece absurdo a ideia de que Cristo ter morrido numa cruz, vencido a morte e nos reconciliado com Deus, seja a grande notícia da história, seja a melhor notícia que já existiu. Parece meio absurdo, é só isso. O que os judeus esperavam era um rei que vencesse Roma. Talvez nós esperássemos que as coisas fossem imediatamente resolvidas. Mas a beleza do Evangelho é que quando essa notícia nos penetra, quando essa notícia entra em nós, ou nas palavras do N.T. Wright, melhor dizendo, quando nós entramos nessa notícia e passamos a olhar para o mundo a partir dela, tudo faz sentido. Tudo é transformado. Nós encontramos uma clareza sobrenatural a olhar para tudo a partir do Evangelho. Essa notícia muda tudo. Em nós e a partir de nós. Daí a importância de não confundi-la com os seus resultados. É ela que gera os resultados. É ela que muda tudo. Agora, como assim? Como crer numa notícia muda tudo? Crer na boa... Já falamos sobre o aspecto, né, de nos tornarmos um com Cristo, misteriosamente. Crer na boa notícia nos reconcilia com Deus. Todo o problema da humanidade é o nosso status de relacionamento com Deus quebrado. Crer na boa notícia e receber sobre si os seus efeitos de justificação nos reconcilia com Deus. É aceitar o passo de reconciliação que Deus deu em Cristo em nossa direção. Não é porque nós nos reconciliamos, é porque Deus estava em Cristo reconciliando todas as coisas, reconciliando com si mesmo o mundo, como Paulo explica. E crer na boa notícia, então, é aceitar esse passo de reconciliação que Deus deu em direção a nós. É passar a estar em Cristo. E agora reconciliado, eu sei que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É ter essa certeza no meu interior de que eu sou filho de Deus. E agora nós temos o próprio Deus habitando em nós. Tudo isso a partir de crer na boa notícia. Leandro Vieira comenta em uma pregação sobre isso, que o Evangelho então nos liberta da ideia de que Deus está o tempo inteiro com raiva de nós por nossas falhas. É a boa notícia de que nós já fomos reconciliados. Gente, observa, só tem poder porque é uma notícia. Não é a respeito do que eu tenho que fazer para ser reconciliado. É a boa notícia de que nós já fomos reconciliados. Deus não está com raiva de nós. Deus nos ama
nós já estamos de bem com ele. Ou como Bill Johnson diz, e a gente não cita muito Bill Johnson por aqui, nem vai citar. Essa frase é boa. Como Bill Johnson diz, Deus é bom e ele está de bom humor. Agora, crer na boa notícia muda tudo, nos reconcilia com Deus. Crer na boa notícia nos cura de dentro para fora. E não de fora para dentro, como as tantas religiões do mundo propõem. Faça isso, 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 e você vai encontrar paz interna. Faça isso, isso, isso. Não, crer na boa notícia, que é apesar de nós, nos muda de dentro para fora. Agora nós não temos mais que praticar boas obras e cumprir a lei para ser aceitos. É o contrário. Nós fomos aceitos. Temos Cristo dentro de nós. Temos a segurança do amor de Deus dentro de nós. E por isso, e somente por isso, conseguimos começar a obedecer a Deus. Conseguimos não pecar. Conseguimos começar a praticar boas obras. Vocês percebem a diferença? Graças à boa notícia, eu estou livre da pressão de ter que fazer e eu recebo poder para fazer. Agora eu posso fazer. Agora eu posso viver a vida de Cristo. Agora eu consigo. Antes eu não conseguia. Eu estava escravo de mim, do pecado. Eu fui liberto. Então é de dentro para fora. Não a partir das coisas que eu faço aqui fora, eu estou me transformando por dentro. Mas crer na boa notícia me transforma por dentro. E agora isso começa a ganhar conotações externas e eu começo a me tornar uma pessoa diferente. Crer na boa notícia inverte nossos valores de cima para baixo. Então, nos reconcilia com Deus, nos cura de dentro para fora e inverte nossos valores de cima para baixo. Porque agora a gente crê que a vitória de Cristo foi morrendo numa cruz. Que o nosso rei era um servo. Que ele era rico e se tornou pobre. Que embora fosse o maior de todos, ele fez questão de se abaixar e se agachar para servir os menores. E que ele ganhou pela sua disposição de entregar, de perder por inteiro. A boa notícia inverte o nosso sistema de valores. Que antes era querer ser mais, querer acumular mais, querer estar mais alto, querer ser o primeiro. Agora, se de fato acreditamos que o Evangelho é uma boa notícia, se acreditamos que o rei ter servido é uma boa notícia, se acreditamos que Jesus ter vencido na cruz é uma boa notícia, nossos valores agora são inversos. E nós passamos a imitar a Cristo e desejar viver para perder, para doar quanto mais for possível, porque estamos cheios de Cristo, para servir quanto mais for possível. É justamente o oposto do sistema do mundo. Então, crer na boa notícia nos reconcilia com Deus. Crer na boa notícia nos cura de dentro para fora. Crer na boa notícia muda nossos valores de cima para baixo. E crer na boa notícia nos dá certeza de futuro no presente. Porque a boa notícia também é uma boa notícia a respeito do futuro. Dá certeza de que a ressurreição que começou em Cristo nos alcançou por dentro e nos alcançará por completo. Da certeza de que o mundo será, em Cristo, um lugar restaurado, onde o seu reino tem domínio completo com plenitude, e o seu reino é justiça, paz, amor e alegria. Isso é o futuro. Mas nós podemos viver no presente não como quem tenta construir um futuro. O futuro já está garantido. Nós cremos na boa notícia. Nós podemos viver no presente antecipando esse futuro, à luz desse futuro. Vocês percebem como as consequências de ter a boa notícia removem as pressões psicológicas que, na verdade, nos impedem de viver bem? A reconciliação com Deus resolve todas as coisas. Nós somos curados de dentro para fora, nossos valores mudam de cima a baixo, e nós vivemos com certeza de futuro no presente. Por isso, meus queridos, o Evangelho nunca, nunca, nunca pode ser confundido com um conselho. O Evangelho é uma boa notícia. Um conselho não tem esse poder. O Evangelho não é um bom conselho a respeito do que temos que fazer para ser salvos. E, infelizmente,
Com quanta frequência nós não propomos o evangelho para as pessoas como algo que elas têm que fazer para ser salvas? Não, o evangelho não é um conselho a respeito do que temos que fazer para ser salvos. Ele é uma notícia a respeito de como nós já fomos salvos em Cristo Jesus. Basta crer. O evangelho não é primariamente um modo de vida. Ele não é algo que nós fazemos. O evangelho é algo que foi feito por nós. Frase de Tim Keller. O evangelho então não é um bom conselho, não é um modo de vida, ele não é algo que fazemos. Ele é algo que foi feito por nós. Portanto, então, ele não é algo que temos que fazer, mas é algo ao qual devemos responder. Tudo que fazemos a partir do evangelho não é evangelho. É uma resposta que damos ao evangelho. Então, aconselhar pessoas a seguir a moral cristã, por mais que seja bom para elas, não é o evangelho. Portanto, não tem poder de fazer com que elas de fato consigam seguir essa moral. Agora, ouvir e crer no anúncio do evangelho, é isso que transforma pecadores em filhos de Deus regenerados. Dizer para um alcoólatra que ele precisa parar de beber para ser salvo, não é pregar o evangelho. Dizer para um adúltero que ele tem que parar de trair para ser salvo, não é pregar o evangelho. Pregar o evangelho é anunciar para essas pessoas caídas, e aí você pode ter pensado em vários outros pecados aí na sua cabeça. Para um mentiroso, para um ladrão. Pregar o evangelho é anunciar para essas pessoas a notícia, a boa notícia, de que até hoje elas eram escravas disso. Elas eram escravas do pecado. Elas não conseguiam parar de beber, elas não conseguiam parar de trair, elas não conseguiam parar de roubar, elas não conseguiam parar de mentir. Mas agora, em Cristo Jesus, elas podem parar. Basta pôr sua confiança nele. Agora, em Cristo Jesus, elas podem não matar, não destruir, não roubar. Basta transferir sua confiança para Cristo. Essa é a boa notícia. Isso sim é dar aos pecadores uma boa notícia. E não exigir uma mudança comportamental que eles não vão conseguir fazer sem o evangelho, porque nós também não conseguimos. O evangelho, então, não é um conselho, ele é uma notícia. E com uma notícia, o que eu faço com a notícia? Eu anuncio. O evangelho deve ser anunciado. Novamente eu cito Nicholas Tom Wright. Paulo usou a palavra arauto para falar de sua própria vocação de anunciar as boas novas sobre Jesus. Arauto. Um arauto, então, não é como alguém que oferece às pessoas um novo tipo de tocha, de lanterna, para que elas possam ver melhor no escuro. Um arauto é como alguém que grita que o sol já nasceu, portanto você não precisa mais de lanternas. Basta abrir a janela. Nós não estamos vendendo uma ideia. Nós estamos anunciando ao mundo que o sol da justiça já raiou. E que nós podemos tomar parte desse novo mundo restaurado. Basta confiar em Jesus para isso. A mensagem, então, não pode ser confundida, como já falamos, também não pode ser alterada. Um grande perigo. A gente falou sobre o grande perigo de confundir o evangelho com várias coisas. Um outro grande perigo é que a gente, na nossa insatisfação de achar que é muito pouco dizer a boa notícia, altere o evangelho. E como o Leandro Vieira gosta de falar, nós costumamos alterar o evangelho ou para tentar fazer dele uma notícia mais agradável e remover a ofensa do pecado, ou para tentar fazer dele uma notícia mais ofensiva e deixar ainda mais pesado para os pecadores, exigindo várias coisas que o evangelho não exige. Então o evangelho não pode ser alterado. O evangelho é a mensagem de Deus. E, portanto, nós não podemos nem torná-lo mais atraente, nem torná-lo menos ofensivo. O evangelho tem a dose certa de ofensa e atração. A cruz e o Cristo.
Por último, meus queridos, o Evangelho é a base de toda a vida cristã. Nós muitas vezes relegamos o Evangelho a algo que falamos aos nossos convertidos, para que eles se convertam. Temos o hábito de pensar que o Evangelho, então, é uma mensagem só para começar a carreira na vida cristã, e depois de entender bem essa mensagem, nós podemos começar a refletir sobre outras verdades que a Bíblia ensina e, pelo nosso próprio esforço, nos tornarmos pessoas melhores. E nada seria mais errado do que isso. Como o Tim Keller fala, o Evangelho não é apenas o ABC da vida cristã, ele é o A a Z da vida cristã. O Evangelho é a base para toda a vida cristã. O mais correto é entender, meus queridos, que sim, nós somos salvos ao crer no Evangelho, mas nós somos transformados, santificados em cada parte de nossas mentes, corações e vidas. Como? Ao crer de forma cada vez mais profunda no Evangelho. Tudo aquilo que não mudou na minha vida ainda é uma área aonde eu ainda não apliquei o Evangelho, aonde eu ainda não entendi o que o Evangelho tem por completo a dizer naquela área. Toda a vida cristã é um processo de crescer continuamente na nossa compreensão da boa notícia e como essa boa notícia muda todas as coisas. Dessa forma, então, nós podemos encerrar essa exposição de hoje. Sabendo que o Evangelho é uma notícia a respeito de Jesus, da sua obra, sabendo que o Evangelho não deve ser confundido com os seus efeitos, com os seus resultados, com o restante da Bíblia, sabendo que o Evangelho tem proporções cósmicas e proporções individuais, sabendo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo homem, reconciliação e transformação completa, e sabendo que nós, como cristãos, nunca vamos parar de meditar no Evangelho, e o que nós precisamos é de mais Evangelho, é de refletir mais profundamente, é de não parar de olhar e refletir para essa boa notícia. Na verdade, uma citação que eu não fiz aqui, mas que eu vou parafrasear, o Evangelho não é uma história para a gente ficar olhando para ela, e enquanto a gente olha para ela a gente é transformado. Não. O Evangelho é para a gente entrar dentro dele e a partir dele olhar para as demais coisas. O Evangelho é como se torna então para aquele que já se converteu, como uma lente através do qual nós podemos ver todas as áreas da vida. Meus queridos, como nós vamos continuar essa série de mensagens? Como vamos continuar essa série de mensagens? Isso aqui é muito importante. Primeiro, é perceber que o que eu fiz aqui hoje foi uma exposição resumida do Evangelho. E o Evangelho, como tema no centro da Bíblia, como o ápice da revelação da Bíblia, ele é o desfecho de todas as histórias que a Bíblia conta. Ele é o desfecho de todos os temas que a Bíblia conta. E a Bíblia conta várias histórias que vão de Gênesis a Apocalipse. E o Evangelho é o desfecho de todas, e o Evangelho pode ser apresentado de várias formas que mostram essa história. Nos próximos 2 domingos, nós estaremos falando a respeito dessa riqueza do Evangelho. Nós vamos olhar o Evangelho, no mínimo, da perspectiva do reino de Deus e de como o Evangelho é a boa notícia de que o reino de Deus está invadindo o mundo. E da graça de Deus, vai ter uma perspectiva um pouco mais individualista a respeito de como o Evangelho é a boa notícia de que pecadores são salvos com mais propriedade. E depois, tendo o Evangelho como essas lentes que usamos para ver o mundo, queremos olhar para todas as áreas da vida humana e ter pregações sobre as mais diversas áreas, aplicando, então, essa verdade. Como é que eu conhecer o Evangelho altera a forma que eu olho para o casamento? Como é que eu conhecer o Evangelho altera a forma que eu olho para depressão e saúde mental? Como é que eu conhecer o Evangelho muda a forma que eu olho para o trabalho? Como é que o Evangelho pode ser feito para nós, essa lente, para olhar para as demais áreas da vida? É assim que seguiremos, então, para falar sobre tudo isso que o Evangelho produz. Agora, nós queremos orar. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado pela boa notícia a seu respeito.
Muito obrigado pelo Evangelho. Muito obrigado porque essa notícia nos alcançou e mudou todas as coisas, e agora nós podemos, como seus filhos, filhos do Pai, como seus irmãos, Jesus, explodir em louvor, porque fomos reconciliados, e junto com toda a criação que canta um louvor a Ti, nós podemos responder à boa notícia do Evangelho com uma vida de adoração, dia após dia, e também com uma canção de adoração. Obrigado, Jesus. Vamos ficar de pé, vamos responder ao Evangelho cantando mais uma vez essa canção, e eu quero também te convidar a responder ao Evangelho contribuindo generosamente com os seus irmãos, com a igreja que tem alimentado você com a palavra de Deus.